Migas e amigos, sobreviventes da era pré-algorítmica, vamos de Nietzsche e o sentido da sua obra com a filosofia da diferença. Quem leu Zaratustra viu muitas vezes a frase "o ser humano é algo que precisa ser superado", e muita gente também já teve contato com o super-homem de Nietzsche, né? Esse além do homem, além da humanidade, que seria uma outra forma de existência que a gente poderia alcançar através do uso do nosso pensamento. Mas muita gente confunde esse super-homem com o super-homem da DC, de Hollywood, esse empacotado na prateleira pra gente, né? O que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O super-homem de Nietzsche, ele está além do bem e do mal, que inclusive é uma das obras de Nietzsche, tem esse nome, e que talvez até seria uma posição do pensamento humano que a gente talvez nem conseguisse chegar de fato, né? Que seria um trabalho mesmo de cada um fazer em si próprio, né? Mas que com certeza não seria algo simples, algo que você compre pronto para usar como uma roupa, algo do tipo. A condição além do bem e do mal seria um ultrapassamento da relação senhor-escravo que funda a nossa própria linguagem, né? Que funda a forma como a gente enxerga a nossa capacidade de existir, presa nessas dualidades, né, do sim e do não, do que é verdade, do que é mentira, no pensamento dialético, que a gente acaba confundindo com a própria inteligência humana, né, mas que são coisas separadas, na verdade, né? O pensamento dominante que está aí na humanidade há milênios é o pensamento preso na lógica do poder, né, da dominação. Por isso que o Nietzsche fala da relação senhor-escravo. E de alguma maneira a gente está sempre respondendo a um problema que nos é imposto de fora, né, de um outro, de uma instituição ou de uma situação que está posta, e a gente acaba aceitando como se fosse a única forma de existência, né? Isso que nos já vem pronto para a gente resolver. Então, é como se a gente nunca alcançasse a liberdade, de fato, de recolocar os problemas que nos são impostos. E isso se traduz aí no nosso dia a dia, né? Da gente sempre correndo atrás do tempo, correndo para responder a algo que nos é colocado pelo nosso trabalho, pela nossa família, enfim, por todas as relações que já estão aí moldadas, né? Parece que de alguma maneira rígida, fixa, e como se fosse a única forma de se colocar na existência. Então, conquistar a liberdade de recolocar os problemas que nos são impostos é, de alguma maneira, criar para si um outro caminho, assim, de você respeitar o seu próprio tempo de estar na existência, né, quando algo te é colocado. Porque o que é um bom escravo, senão aquele que sempre responde prontamente ao seu senhor na hora que o seu senhor pede, né? Claro, resumindo muito as relações humanas a essa linha, né, que Nietzsche detecta como sendo a principal linha mesmo de efetuação do nosso pensamento. Então, respeitar o tempo próprio, olhar para si e encontrar o próprio tempo que cada um tem, e é único, é diferente, né? A gente tem essa mania de querer normalizar as coisas, normatizar as coisas, como se todo mundo tivesse que responder da mesma forma a problemas que seriam iguais. Mas cada um é único, né? Como digitais mesmo. E cada um vai ter o seu próprio tempo em cada situação que aparece, né? Então, encontrar esse próprio tempo, criar para si a capacidade de se conectar com esse próprio tempo é algo muito difícil no capitalismo, dado que a gente precisa trabalhar para pagar as contas, mas é algo muito necessário do ponto de vista da vida, que é por si só uma indeterminação que a matéria cria para si mesma. E aí a gente traz Bergson, que vem um pouco depois de Nietzsche, e coloca o próprio cérebro como um centro de indeterminação da matéria, como se fosse algo que a própria vida vai construindo ao longo de milênios para chegar ao ponto de ser capaz de pausar o problema que é imposto para indeterminar a resposta que vai ser dada a esse problema. Nada mais é do que recolocar o problema em outros termos. Isso resumindo bem o que Bergson traz. Então o sentido aqui é a gente encontrar o próprio tempo, se conectar com o próprio tempo para recolocar os problemas que nos são dados pela existência, não necessariamente só os problemas do capitalismo. E se a gente desenvolve uma lupa para enxergar as relações da própria vida
não só da nossa composição como espécie humana, mas de tudo que há, a gente encontra no nível mais granular ou molecular duas linhas. Uma é a vontade de poder, que está conectada com essa ideia do poder tirânico, dessa relação senhor-escravo, que está na nossa própria natureza humana, e outra, que é a linha da potência, que está em tudo que é vivo. A própria vida está aí toda vez superando a si própria, né? Criando outras maneiras de se efetuar para resolver problemas que ela vai encontrando, né? Como a própria planta que vai se virando ao longo da passagem do tempo para ficar mais próxima ou virada, direcionada para a luz do sol, né? Então tudo que é vivo está o tempo inteiro criando outras maneiras de se efetuar para que ela possa ter mais potência, mais força de existência. O que não se confunde com esse poder do círculo vicioso da coisa tirânica mesmo que a gente tem na relação senhor-escravo, né? Que a gente está sempre obedecendo a algo que nos é imposto e não criando outras soluções, como, por exemplo, a coisa da vida, da planta, que eu dei esse exemplo. E aí, para entrar um pouco mais nessa coisa da vontade de potência, que é uma distinção que algumas traduções da obra de Nietzsche fazem e outras não, essa versão do Zaratustra, por exemplo, não faz a distinção, então o tempo inteiro ele fala vontade de poder, mesmo quando está falando de coisas diferentes. Mas aqui na página 111 tem uma frase que é assim: não acertou, na verdade, aquele que lhe atirou a expressão vontade de existência. Tal vontade não existe, pois o que não é, não pode querer. Mas o que se acha em existência, como poderia ainda querer existência? Nietzsche está refutando aqui essa ideia que muita gente coloca como se fosse básica, né? Tipo um ponto de partida certo, que seria o fato de que, na vida, o que a vida quer é existir. A vida quer se manter na existência, né? É para se conservar na existência que a gente encontra uma força, né? E isso tem muito de uma captura pelo poder tirânico, no qual a humanidade se efetua. Porque se você já está na existência, se você se concebe como um ser vivente já na existência, como é que você pode querer a existência? Isso você já tem, você já nasce com isso. E aí Nietzsche continua: apenas onde há vida, há também vontade, mas não vontade de vida, porque isso a vida já tem. E ele segue: e sim, eis o que te ensino, vontade de poder. Muitas coisas são mais estimadas pelo vivente do que a vida mesma, mas no próprio estimar fala a vontade de poder. A gente pode depreender daqui que esse seria um caso de falar vontade de potência e não de poder, porque é preciso a gente fazer essa distinção entre o poder tirânico que se instaura na Terra, dessa coisa do ser humano preso na sua condição demasiado humana, e uma outra percepção que está na própria vida, que é a vontade de potência, a vontade de se efetuar. Há muito mais coisas que a vida quer na existência do que apenas se conservar. Se conservar acaba sendo uma consequência, porque o que a vida quer é se superar, é sempre criar novas formas de se efetuar para que ela seja mais forte, mais potente. Um pouquinho antes, na página 110, o Nietzsche tinha colocado assim: este segredo a própria vida me contou. Vê, disse, eu sou aquilo que sempre tem de superar a si mesmo. E seguindo, é certo que vós o chamais vontade de procriação ou impulso para a finalidade. Nós, né, quando ele fala vós, ele está falando com a gente, né, o vulgo, a gente que está preso na condição humana. A gente fica sempre preso na ideia de que a vida teria uma finalidade, algo que a vida teria que cumprir, como se fosse um objetivo final, né? Mas tudo que há, tudo que existe, não tem nenhum objetivo final. Isso é uma falcatrua, isso é uma prisão desse pensamento tirânico que domina a humanidade há tantos milênios. Não tem finalidade, não tem utilidade última. Esse é justamente o pensamento do senhor escravo, né? Desse escravo que tem que obedecer ao senhor. Isso sim é uma finalidade. Mas o que a vida quer é superar a si própria, né? E aí Nietzsche está trazendo exatamente isso. Ele continua: para o mais alto, mais distante, mais múltiplo. Mas tudo isso é apenas uma coisa e um segredo. Ele está enxergando aqui que é como se a humanidade tivesse uma centelha, um segredo, alguma coisa que a gente não alcança,
que é essa força da vida inteira de apenas querer superar-se a si mesma e não entrar num combate de grupos contra grupos, dessa dualidade que a gente vive como espécie, né? Porque a natureza inteira é sustentável, né? Se viesse o meteoro e destruísse a humanidade, a natureza iria continuar muito bem, sem essa praga que seria o ser humano. Mas a gente, por uma grande soberba, fica achando que tem uma inteligência superior à dos outros animais, quando na verdade a gente está preso nessa coisa do poder de dominação, né, o tempo inteiro, numa vaidade, numa disputa, de soberania mesmo. Como se essa soberania chegasse ao ponto de destruir toda a matéria, destruir todos os outros animais, para ser a única existente, a única sobrevivente perene, né, para sempre, né? Uma humanidade que vai para Marte para colonizar o universo inteiro, né? Uma soberba gigantesca, porque se a gente começa a se enxergar como parte da natureza e não mais como um ser que seria superior à natureza, a gente passa a criar aí outros caminhos de convivência, de coexistência, que na verdade estão muito mais conectados com a nossa força criativa do que essa prisão do pensamento da humanidade de querer dominar tudo, né? E aí, trazendo esse brilhante comentador de Nietzsche, que é Deleuze, no livro Nietzsche e a Filosofia, Deleuze aponta na página 139 dessa edição que a cultura, segundo Nietzsche, é essencialmente adestramento e seleção. A cultura expressa a violência das forças que se apoderam do pensamento como um movimento natural, claro. A gente nunca pode fazer a crítica pensando que foi algo premeditado ou já pensado por algum tirânico. Isso é o movimento da história natural da humanidade. E seguindo um pouco mais à frente, tem uma citação do próprio Nietzsche, que fala assim: basta lançar os olhos a nossas antigas legislações penais para compreender o quanto custa nesse mundo criar um povo de pensadores. Até mesmo os suplícios são necessários aí. Aprender a pensar. Não há mais noção disso em nossas escolas. E saltando um pouco mais à frente, Deleuze faz uma pequena conclusão, que é: pensar depende de certas coordenadas. Temos as verdades que merecemos de acordo com o lugar em que levamos nossa existência, com a hora em que velamos, com o elemento que frequentamos. E citando uma parte de Além do Bem e do Mal, do Nietzsche, ele termina: os lugares do pensamento são as zonas tropicais, assombradas pelo homem tropical. Não as zonas temperadas, nem o homem moral, metódico ou moderado. Ou seja, todo o trabalho de adestramento da cultura que o homem faz sobre si próprio ao longo dos milênios leva a gente a uma certa rigidez, a um certo estado de coisas que seria seguro, tão seguro, que nos impede de saltar para zonas tropicais, para outras zonas do pensamento, que a gente refute essas ideias tradicionalmente aceitas. E isso é exatamente a condição demasiado humana que Nietzsche tanto fala. É como se a vida inteira operasse por superação de si própria, a própria planta se transforma para ficar mais virada para o sol, que é de onde ela recebe o seu alimento, a sua energia. A árvore joga as suas sementes e morre, e toda a natureza opera por regeneração a todo tempo, mas o ser humano insiste em ficar fixado, em ficar preso, em querer acreditar em leis de conservação, em leis de finalidade última, em leis de objetivos que ele inventa para si próprio, porque ele se desconecta em algum momento, por toda essa atividade da cultura sobre ele próprio, da capacidade de superar-se a si. E aí está uma das entradas para o convite que Nietzsche faz à superação dessa condição humana. A gente chegar a alcançar, talvez, algo próximo do que seria o além do homem, o super-homem. Uma forma de pensar, de se mover, de desejar, que não esteja mais presa nessas moralidades, bem e mal, desses polos dialéticos do pensamento, mas que vá, talvez, a outros locais, visitar outras efetuações ainda não testadas pela humanidade, mas com certeza testadas por alguns filósofos da diferença que vieram até hoje, que com certeza começa por saber recolocar os problemas que nos são impostos. Então, em vez da gente sempre tentar responder com uma resposta falsa ou verdadeira
a algo que nos é colocado, a gente parar por um segundo, que seja, por algum período de duração que seja, pode durar anos ou pode durar segundos, depende da situação, e a gente tentar recolocar essas questões que aparecem para a gente nos acontecimentos, agora do nosso próprio ponto de vista, porque não há ponto de vista neutro na existência. Cada ponto de vista na existência tem as suas nuances, tem as suas formas, a sua história, a sua singularidade de enxergar aquilo que aparece. Então, a gente se conectar com isso é a gente se conectar com a natureza em nós próprios. É aprender a criar distância, criar entretempos, dispensar um pouco o relógio e entrar em uma duração da vida em nós, que é necessariamente uma criação. Recolocar o problema é criar para si a liberdade de indeterminar o movimento, a liberdade de trazer à existência algo novo, que não seria colocado se a gente não tivesse feito esse movimento. Algo que depende de nós mesmo. E essa é a conexão da vida com a arte, que Deleuze também traz nessa obra, ressaltando como Nietzsche trouxe a própria vida como uma obra de arte. Cada colocação da nossa espécie, porque é do nosso ponto de vista que a gente fala, claro, como uma nova criação, como uma obra de arte mesmo, que a gente prepara cada vez que a gente é capaz de se conectar com o nosso próprio tempo, com a nossa própria duração, de dar um passo atrás e, ao invés de responder ao problema que é colocado de qualquer maneira, a gente indeterminar, a gente se conectar com o campo virtual da realidade, que é todo o nosso passado, que é todo o nosso corpo, toda a nossa existência, que a gente não tem contato a todo tempo, né, que está nas profundezas do nosso ser, e liberar um pouco essa nossa consciência, que faz parte de um poder despótico em nós, de querer se impor a todo tempo. Liberar um pouco essa consciência e deixar que a vida em nós mesmo aconteça. Isso parece meio transcendental, meio conversa mágica, mas o próprio Bergson falou, né? Para que serve a filosofia se ela não for capaz de colocar, inclusive, esses problemas, né? Os problemas de para que serve a nossa vida, né? Por que a gente pensa? Que ser é esse que a gente é, que é capaz de ter ideias, de ideias, de ideias ao infinito? E como que a gente chegou até aqui? Que verdades científicas são essas que atravessam a nossa cultura? E como que a gente pode ultrapassar essas zonas rígidas, fixas do pensamento para a gente alcançar uma criação de si a todo tempo, né? E não mais ficar preso nesses sofrimentos, né? Nessas imposições do poder dominante. Sobretudo para a gente não ficar só consumindo esses pré-empacotados de prateleira, achando que isso é felicidade. O Spinoza, 200 anos antes de Nietzsche, quis encontrar exatamente isso. Ele quis encontrar como que a vida humana nele, né, no caso, poderia ser capaz de encontrar uma alegria plena de existência que viesse de dentro para fora. Que não fosse algo que ele comprasse, por exemplo, né? Que fosse algo que ele pudesse usufruir na própria existência dele. E ele foi perseguido na época, chegou a ser baleado, inclusive, porque ele viveu, inclusive, numa época que ainda tinha caça às bruxas, né? Ele nasceu em 1640, não faz tanto tempo assim, considerando todo o movimento da humanidade. E uma alegria que venha de dentro para fora não pode ser útil a um sistema que quer toda hora vender produtos pra gente, que quer vender uma ideia de felicidade que viria de fora para dentro. Então é com o próprio movimento da vida, que está muito além dessa condição ser humano que a gente compartilha, é o movimento que a filosofia da diferença quer alcançar através dessas obras. Então, de novo, não é para a gente acumular livros lidos ou conhecimentos eruditos, mas para a gente alcançar essa nossa capacidade de existência plena, que vem de dentro para fora e por isso é dadivosa. Ela não é tirânica, ela não quer se impor como um grande poder na Terra. Ela quer se conectar com a força de vida que está em toda a natureza e que também está em nós, seres humanos. A gente só não se deixa levar por ela de alguma maneira porque a gente fica rígido nessa sociedade que nos dá tantas seguranças que de fato são importantes, mas não são as únicas formas da gente ter uma segurança plena para pensar, para usar o nosso pensamento e talvez criar uma existência de fato sustentável com as outras espécies que são as nossas companheiras. Por isso também que esse é o niilismo miguxo,
porque a gente parte dessa condição demasiado humana, que é totalmente nihilista no sentido negativo, que é totalmente presa, rígida, né, a supostas alegrias externas a nós, que necessariamente nos levam a uma decadência do corpo, do desejo, do pensamento, porque deixam a gente num abismo mesmo em relação à vida que flui, em tudo que é vivo, e chega no último estágio do niilismo, como Nietzsche propôs, que é a negação da própria negação dessa condição, para alcançar, enfim, para quebrar a casca do ovo, né, e fazer nascer aí uma outra forma de existência, né, de composição mesmo, que é diferente a cada encontro, né, que é única, que é nova, é uma criação a todo tempo. Viver é uma obra de arte que a gente alcança pela vontade de potência que está em toda a vida, mas que a gente não alcança, fica preso e sofre bastante quando a gente fica preso no círculo vicioso do poder que constitui toda essa relação humana, demasiado humana, presa nos valores de senhor e escravo, de obediência ao tempo, à imposição de um outro, que não nós próprios, né? Então vamos ultrapassar isso, vamos juntos, me manda o que você achou, quero ouvir de você, vamos seguir nisso como uma conversa, porque no momento eu estou um tanto psicótica, conversando comigo mesma, mas a ideia é que a gente possa fazer fluir essa energia em nós e criar talvez outras composições juntos. Então me manda os seus comentários, as suas ideias, e manda para os amigos, compartilha, curte, vamos derrubar essa tirania.